Eu vivia com medo. Me casei cedo, meu marido era um homem mais velho e muito responsável. Namoramos por pouco tempo. Quando deu 4 meses de namoro, eu aceitei casar com ele e me mudar para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Venho de um lar disfuncional, de uma parte pobre de São Paulo. Não tenho nem ensino médio completo. O salário dele era mais do que suficiente para bancar nós dois. Então eu virei dono de casa. No início parecia um sonho. Minha própria casa, minha própria rotina. Ele era muito carinhoso e gentil. Depois de 2 meses de casada, fiz algumas colegas na cidade e resolvi que queria trabalhar. Meu marido foi extremamente contra. Ele disse que ganhava o suficiente para nós dois e preferia que eu ficasse em casa. Nós estávamos tentando ter um filho. Era melhor mamãe cuidar do bebê em casa. Foi o argumento dele. Eu aceitei. Apesar de ter poucas colegas na cidade, a maioria amigas do meu marido, continuamos nossa vida. Uma noite, ele chegou bem tarde do trabalho. Disse que estava fazendo hora extra, mas sentia o bafo de álcool na boca dele. Decidi não falar nada, não fazia mal nenhum, ele se divertiu com os amigos. Eu mesmo me sentia sozinha naquela cidade, sem minha mãe e minha avó materna. Ele começou a chegar mais tarde, pelo menos 3 vezes por semana. Algumas dessas vezes viraram brigas com gritos. Ele me acusava de ser uma pessoa louca, que ficava contando sobre a nossa vida íntima para as amigas dele. Me proibiu de falar com elas. Eu passei a ter medo dele naquele dia. Chorei por uma semana seguida. Então, ele chegou em casa um dia, todo perfumado, parecia o homem que eu tinha me casado, e pediu perdão. Eu o perdoei. Eu disse que me sentia muito solitária naquela casa. Ele teve a ideia de adotar um cachorro em um abrigo. Adotamos um cachorro velho, maltratado, magro, que eu me apaixonei imediatamente. Chamei o cachorro de Marley, por causa de um filme que assisti sobre um cachorro. Meu marido tratou bem o Marley nos primeiros dias, mas depois ficou tão irritado com o bichinho como era comigo. As bebedeiras voltaram. Algumas vezes eu sentia perfumes diferentes nas roupas dele que eu lavava. Eu estava sentindo que alguma coisa estava errada, mas não sabia o que fazer. Eu vivia com medo. Medo de como ele ia voltar. Se ele ia voltar bêbado e brigar comigo por causa do cachorro, por ciúmes do padeiro, porque eu falei com uma vizinha sobre nossas brigas. Eu mandava dormir na sala muitas vezes. Uma dessas vezes ele levantou a mão e quase me deu um tapa na cara. Eu passei a viver com medo do que ele podia fazer comigo. Minha companhia era apenas o vira-lata Marley, que me acalentava enquanto eu chorava de medo e culpa. Eu me culpava por ele me tratar daquele modo. Ele dizia que eu era imprestável, podre, que ele tinha me tirado do lixão e eu acreditava. Ele era mais do que eu, trabalhava e sustentava a casa. Eu não conseguia nem ser uma boa esposa. As coisas foram piorando. Teve episódios em que ele socou a parede em uma briga comigo e outra vez empurrou o Marley para longe. Eu não acreditava que ele podia ser violento comigo, mas lá no fundo eu pressentia que sim. As coisas tomaram uma proporção tão grande que quando aproximava o horário dele chegar à noite, todo o meu corpo tremia. Eu sentia falta de ar e parecia que eu ia morrer. Quando ele não voltava à noite, eu me sentia aliviada e chorava. No dia seguinte, eu me sentia culpada por não querer a presença do meu marido. Marley era um bom companheiro. Meu marido não o deixava dentro de casa quando ele estava lá, mas durante o dia eu deixava. Era minha única companhia. Eu chorava com ele, conversava com ele, assistia televisão com ele, dava banho, brincava. Eu só não podia sair na rua porque meu marido ficava sabendo e brigava comigo. Talvez na próxima vez ele me batesse. Eu via histórias assim na televisão, mas nunca imaginaria que aconteceria comigo. Era o que eu achava. Meu marido era muito estressado porque trabalhava demais, ganhava pouco e eu não conseguia engravidar logo. Além disso, a presença do Marley o irritava. Antes dele chegar, eu limpava toda a casa pela presença de pelos e sujeira que o Marley fazia. Mesmo assim, era impossível tirar todos os rastros que o Marley fazia na casa. Isso também era motivo de brigas. Um dia eu percebo o Marley começar a se comportar diferente comigo. Eu estava em um celular que eu comprei escondido do meu marido com o dinheiro que minha mãe me mandava. Estava chorando ao telefone enquanto minha mãe implorava para eu voltar para São Paulo. Eu respondi que não podia largar meu marido, que ele precisava de mim, que ele estava passando por uma fase. Marley pulou no sofá e deitou em cima da minha barriga, de forma acolhedora, e eu senti uma sensação de conforto. Nos próximos dias, ele continuou a se comportar assim. Meu marido às vezes chegava de manhã e encontrava o Marley deitado na cama comigo. Ele jogava o cachorro para o chão e deitava ao meu lado. Eu fingia que estava dormindo para ele não me tocar. Eu me encolhia de medo na cama e chorava silenciosamente. Um dia desses que meu marido chegou de manhã, ele estava muito alcoolizado, mais do que o normal. Ele entrou gritando pela sala e brandindo algo de metal na mão. Era uma enforcadeira para encoleirar o Marley. Ele pegou o cachorro de cima da cama, o arrastou para o chão e tentou colocar a corrente em volta do pescoço dele. Eu fui para cima do meu marido, tentei empurrá-lo com meu peso, mas caí de volta na cama. Ele se virou para mim enfurecido, com a coleira de ferro na mão.
O gesto que ele fez mostrou que ele ia me bater. Ele ia me surrar ali na cama mesmo. Marley percebeu seu intuito. Ele avançou contra a perna do meu marido e grudou nela numa mordida. Não largava por nada. Meu marido começou a berrar e bater no meu animalzinho com a corrente. Mas eu pensei rápido, empurrei para o chão com toda a força que pude. Ele ficou lá deitado com a perna ensanguentada. Não pensei duas vezes, aquilo estava acontecendo comigo, como aquelas mulheres de televisão. Meu marido era um violentador. Puxei Marley de qualquer jeito e saí de casa só com a roupa que vestia. Meu marido levantou e tentou ir atrás de nós. Eu corri pela rua seguida pelo meu cachorro, desesperado, sem nenhum conhecido para me ajudar. Corri até a padaria, o dono me viu e arregalou os olhos. Eu gritei por socorro, falei que meu marido ia me matar. Ele abriu a porta dos fundos da padaria para eu e Marley entrarmos. Meu marido veio atrás. Começou uma briga intensa, mas os gritos chamaram a atenção de muita gente. Meu marido voltou para casa. No mesmo dia, e com a ajuda do dono da padaria, comprei uma passagem só de ida para São Paulo. Tive a ajuda de conhecidos para ter o atestado de saúde do Marley, exigido pela companhia de ônibus, e consegui a doação de uma caixa de transporte. Porém, quando embarquei para minha cidade natal, foi o trajeto de 15 horas mais tranquilo que fiz desde o dia do meu casamento. Meu ex-marido não me procurou mais. Quando fazia um mês que tinha voltado a morar com minha mãe e minha avó, estava trabalhando como vendedora de uma loja de roupas. Descobri que o Marley estava deitando na minha barriga porque eu estava grávida. Chorei de alívio ao perceber que meu filho não ia crescer com o pai, aquele alcoólatra, graças ao Marley. Nunca contei para meu ex-marido sobre meu filho. Eu era adolescente quando isso aconteceu, tinha por volta de 15 anos. Ainda morava com meus pais e nossa cachorra Princesa. Era uma poodle branquinha que minha mãe ficava dentro de casa e tinha total liberdade. Eu não gostava muito da companhia da cachorra, de modo que sempre que ela entrava no meu quarto eu a enxotava, apesar de todos os banhos e tosses que ela passava. Ainda deixava seus pelinhos brancos por todos os cantos. Eu estava na frente do computador jogando Counter-Strike. Foi um pouco depois da moda das lan houses acabar. Meu pai trabalhava fora, eu ficava todo dia sozinho em casa depois da escola. Eu estudava no período da manhã. Eu estava com meu headset enfiado na cabeça, com plena atenção no jogo. Não ouvia nada quando estava jogando. Já tinha levado inúmeras broncas dos meus pais por ter perdido telefonemas importantes. E eu não me importava. Quando estava imerso no jogo, a barulheira dos tiros e das vozes dos meus colegas de jogo era meu lazer preferido. Ainda imerso no jogo, vi Princesa entrar no meu quarto, chamando por atenção. Eu me irritei. Ia gritar para ela sair dali. Tirei o headset de um dos ouvidos, mas Princesa correu para fora do quarto. Ela já estava acostumada a levar broncas. Eu lembro que ouvi um barulho na porta da sala, mas ignorei. O jogo não podia ser pausado. Pensei que só poderia ser meu pai ou minha mãe, que tinha chegado mais cedo ou voltado para casa para almoçar. Só que eu tenho uma espécie de habilidade, pelo menos eu gosto de chamar assim, de reconhecer as pessoas da minha casa pelos passos. Conheço os passos firmes e rápidos do meu pai, conheço os passos arrastados e cansados de minha mãe, conheço até os passos daquelas patinhas pequenas da Princesa. Puxei o headset da cabeça por um instante para saber quem estava em casa. A poodle estava na entrada do meu quarto, dando alguns uivos chatos. Ela olhava a corredor afora, fora do meu campo de visão, e latia. Ela não ousava entrar no meu quarto, porque sabia que ia levar um grito. Fiquei irritado por ter que sair do computador no meio de um jogo, mas avisei meus colegas de time que ia sair e fui até a porta do meu quarto. Princesa gania e latia para o corredor, ao lado que dava para a porta da sala. O comportamento dela estava estranho. Ela não tentava chamar minha atenção dessa maneira. Era como um acordo mútuo. Eu não a incomodava e ela não ficava no meu caminho. Me senti meio bobo, perguntei qual era o problema. Eu achava besteira quando minha mãe falava com aquela voz que a gente faz quando está falando com bebês. Só que eu estava incomodado. Depois do barulho que eu vi na porta da sala, como alguém batendo na madeira e girando maçaneta, a casa ficou quieta. Princesa continuava a latir. Decidi ir até a porta da casa, já suando frio. Se fosse meu pai e minha mãe, já teria entrado, provavelmente perguntando por que eu ainda não tinha lavado a louça. Segui pela cozinha e olhei para a sala, sem coragem para adentrar de uma vez. O barulho lá fora continuava, batidas na porta e mexidas na maçaneta. Eu não queria perguntar quem era, não queria que o intruso soubesse que tinha alguém na casa, mas ao mesmo tempo, queria que ele soubesse, ficasse com medo e fosse embora. Naquela época, os jovens não tinham celular como hoje, então eu teria que alcançar o telefone fixo da casa que ficava na sala. Mas eu estava congelado na cozinha, de frente para a porta da sala. Talvez fosse apenas uma brincadeira, talvez fosse um engano. Princesa continuava a latir para a porta, dessa vez mais alto. Fiz um movimento para ela ficar quieta, sem querer anunciar minha presença. Criei coragem e fui até a porta em passos lentos. Consegui ouvir alguém se movimentando atrás da porta da entrada da minha casa.
Não eram os passos do meu pai, nem da minha mãe. Eram passos de pelo menos 2 pessoas, conversando em sussurros e mexendo na porta. Meu coração acelerou. Princesa estava ao meu lado, latindo sem parar. Os intrusos ouviram seus latidos próximo da porta, porque pararam de se mover. Eu estava assustado e frágil, era apenas um adolescente. Dei alguns passos vacilantes até o telefone. Meu primeiro impulso infantil foi ligar para minha mãe, mas o que ela poderia fazer? Depois pensei em ligar para nosso vizinho, que era colega do meu pai. Mas e se os intrusos estivessem armados? Minha cabeça era um misto de terror e confusão. Não conseguia pensar com clareza. Não conseguia nem lembrar os 3 dígitos da polícia. Liguei para o nosso vizinho. Sei que não foi uma atitude esperta, mas eu sabia o número de cabeça, porque tinha uma quedinha pela filha dele. Disquei. Os passos lá fora voltaram a passear. As vozes ficaram mais altas, como se estivesse sentindo mais segurança de que a casa estava vazia. Depois do terceiro toque, a esposa do vizinho atendeu. Quando falei, minha voz era fraca. Falei quem eu era e expliquei que tinha pessoas tentando invadir minha casa. Tive que repetir 2 vezes, já que estava falando baixinho. Quando ela entendeu, disse para eu me esconder em um cômodo, me trancar e esperar a polícia chegar. Fui até meu quarto correndo, agora seguro com a orientação sábia de um adulto, e pela primeira vez na vida, me agarrei com a cachorra da minha mãe. Fiquei chorando e esperando que a qualquer momento eu ia ouvir os passos no corredor, tentando arrombar a porta do meu quarto. Foram os 20 minutos mais longos da minha vida. Princesa se aconchegou no meu colo e parecia feliz por ser recebida em minha cama. De repente, ouvi alguém bater na porta da entrada com força. Dei um pulo de susto. Eles tinham invadido minha casa. Eles viriam até meu quarto. O susto durou apenas 1 minuto. Uma mulher gritou que era a polícia. Fui até a sala com Princesa em meu encalço. Ainda estava desconfiado. Podia ser os intrusos fingindo. Nada parecia impossível, não respondi. Então, com uma luz de leveza, ouvi a voz de minha vizinha me chamando do lado de fora. Ela estava com a polícia. Eles olharam a tranca da porta pelo lado de fora e confirmaram que os tais intrusos estavam mesmo tentando invadir minha casa. Eles fugiram quando ouviram as sirenes. Outras viaturas estavam procurando por eles na região, mas era difícil encontrá-los sem uma descrição. A partir daquele dia, a princesa foi autorizada a entrar no meu quarto sempre que quisesse. Se ela não tivesse entrado no meu quarto, eu nunca teria ouvido o barulho dos intrusos. E uns meses depois, eu até consegui sair com a filha dos vizinhos, em uma festa. Ela achou a história da invasão impressionante e que eu fui muito corajoso. Talvez eu tenha exagerado um pouco ao contar a história. Sou dono de um mercado de bairro. É um comércio pequeno, mas tenho muito orgulho dos meus clientes fiéis e dos meus funcionários. Gosto de gerenciar pessoalmente tudo que eu posso no meu comércio. As pessoas me conhecem de anos e sabem que podem contar com o mercado, que fica aberto até às 8 da noite. Eles também conhecem meu cachorro Billy, que durante o dia e quando eu estou lá no mercado, ele fica comigo. Ele é um vira-lata bem amigável. Eu também me orgulho de ter ensinado ao Billy vários truques, como dar a patinha, deitar e até atacar, o que nunca foi necessário. Tenho o Billy há 4 anos, época em que minha esposa faleceu. Meus filhos já têm suas próprias famílias e eu sou um homem solitário. Não gosto muito de ficar em casa. As pessoas acham que eu gosto de trabalhar, mas a verdade é que o mercado virou minha casa. Lá eu converso com as pessoas, trabalho, me divirto e passo raiva. Não gosto de ficar em casa depois da morte da minha esposa. Foi por isso que resgatei o Billy. Eu penso no Billy como meu sócio no mercado. Todos conhecem ele pelo bairro, como me conhecem. Naquele dia, eu fui verificar a entrega de um fornecedor de refrigerantes. Estava parado na porta do mercado com o Billy ao meu lado. O motorista estava com dificuldades para estacionar. Eu odeio quem dirige mal. Também me orgulho de nunca ter tomado uma multa na vida. Eu estava esperando impacientemente, quando um carro parou em cima da calçada com uma freada brusca. Eu virei os olhos, meu instinto foi reclamar com o motorista, e o segundo homem que praticamente saltou do banco do passageiro. Fui até eles enfurecido. Foi quando o primeiro homem sacou um revólver. Billy ficou à espreita, levantou, então eles anunciaram o assalto. O homem com o revólver envolveu meu corpo por trás, apontando a arma para minha cabeça. Eu senti o cano bater contra minha cabeça calva. O homem demonstrava agressividade e pressa. Ele devia saber que eu era o dono do mercado, porque foi me arrastando para trás me puxando, enquanto gritava no meu ouvido para eu obedecer. O outro também sacou um revólver e foi em direção ao mercado. Senti medo por mim, pelos meus funcionários e pelos clientes lá dentro. Não quis deixá-los entrar. Aquela era minha casa, meu território, e ninguém ia invadir assim. Foi quando eu decidi, numa atitude, reagir. Dei uma cotovelada na barriga do homem que estava me rendendo. Eu só piorei a situação. Billy estava latindo. O outro homem disparou sua arma. Senti uma pressão no ombro esquerdo e achei que tinha sido baleado. Meu instinto foi colocar a mão em cima do ferimento para apertá-lo,
Minha mão se encheu de sangue. Não estava escorrendo, estava jorrando sangue. Logo eu estava coberto de vermelho. Repingos caíram na calçada. Foi quando o homem atrás de mim, já de pé novamente, veio para me render mais uma vez, com a coronhada da arma pronta para me dar um golpe na cabeça. O outro apontava a arma para mim. Achei que ia morrer, que ia levar tiros até as balas acabassem. Pude ver o relance dentro do mercado. Vi as funcionárias do caixa escondidas, tentando espiar a tragédia. Vi clientes agachados. Vi uma mãe tentando acalmar uma garotinha que chorava. Eu conhecia aquelas pessoas. Foi quando um pensamento claro se formou na minha cabeça. A única coisa que eu pude pensar. Gritei para Billy atacar. Então ele atacou. Billy pulou para cima do homem que vinha por trás de mim. Ele o empurrou para o chão. Sua boca foi direto no rosto do ladrão. O segundo ficou parado por um momento, sem reação. Então, mirou em Billy e disparou 2 tiros sem mirar direito. E o cachorro caiu no chão, ganindo alto de dor. No mesmo momento, alguém gritou lá dentro do mercado que tinha chamado a polícia. Não sei se foi por eu ter reagido, pelo ataque de Billy que mordeu o nariz do primeiro assaltante, mas eles decidiram entrar no carro e fugir. Essa parte passou muito rápido para mim, que me agachei para consolar meu cachorro ferido, sentindo as lágrimas descendo pelo meu rosto e pelo meu ombro dormente. O tiro que eu tomei no ombro foi de raspão. Billy passou um bom tempo de recuperação e fez uma cirurgia, mas hoje em dia está muito bem. Continua como meu sócio de mercado, agora um pouco debilitado por causa dos tiros, mas eu o considero um herói.